Professor Sérgio aqui, então vamos continuar com as nossas aulas a respeito de cultura e ideologia agora, nossa temática. Antes a gente já trabalhou no presencial, fizemos avaliações a respeito da cultura, as escolas antropológicas, o olhar da antropologia e tudo mais. Agora a gente vem com a cultura e ideologia, né, que já foi trabalhado em alguns vídeos que eu postei para vocês na plataforma. E agora estou gravando essa aula para esclarecer, né, os principais conceitos a respeito do capítulo. Espero que essa aula sirva para você de uma forma de uma atividade para que possa despertar em você uma nova consciência. Essa é a proposta. Cultura e Ideologia é o livro Sociologia em Movimento. A gente está no capítulo 3, o capítulo é muito extenso, então a gente começa a segunda parte do capítulo, estudando ideologia e a relação da cultura com a ideologia. Ideologia e comportamento social. Afinal, então, na vida social, no nosso dia a dia, a gente encontra diversos problemas. Vamos dar um exemplo aqui, tem um problema, o próprio livro destaca dessa forma, um problema na escola. Vamos supor que os professores estejam descontentes, vamos pegar uma escola privada, uma escola pequena, só aquela escola ali. E os professores estejam descontentes, salário, regra de trabalho, está tudo errado. O trabalho não tá funcionando. Se reúnem, porque eles têm um sindicato, organização dos funcionários, e eles decidem por uma greve. E na reunião, para decidir a greve, cada um levanta a mão e expõe a sua ideia, se ele concorda, se ele discorda, por que ele concorda. E esses argumentos levantados não são neutros. Todo mundo tem um conjunto de ideias que vão justificar uma representação de mundo, um ideal de mundo que vai utilizar para argumentar. E esse ideal de mundo é o que a gente chama de ideologia. Então, esses problemas do dia a dia que a gente encontra, a gente busca soluções. Porque a gente não vai ficar só com o problema ali, pronto. Isso de diversas formas, diversas áreas da nossa vida. Procuramos soluções, e essas soluções não são neutras, mas elas possuem uma influência de alguma ideologia, ou de algumas ideologias. Todos os indivíduos e grupos sociais possuem interesses diretamente relacionados às ideias que constroem ou lhes são apresentadas no processo de interação social. Ou eles constroem essas ideias, esse conjunto de ideias, de forma autônoma, ou é influência do meio externo, da interação social, da socialização, da relação do modo com a educação, tanto familiar como escolar, como com a influência dos amigos e todo o meio social, hoje as redes sociais e etc. Esse conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento e essas decisões dos indivíduos e grupos compõem o que a gente chama de ideologia. A ideologia, conjunto de ideias e valores que orientam, que influenciam, alguns autores chegam a dizer que determinam as decisões dos indivíduos e dos grupos. O conceito de ideologia, segundo o próprio dicionário da Google, dá um Google e você vai achar, que destaquei dois principais conceitos. O primeiro, que foi do filósofo francês Destin de Tarcy, onde ele fala que ele atribui, meio que uma ciência das ideias, então seria uma área dentro da filosofia e da ciência que iria estudar como funciona, né, as percepções sensoriais do mundo externo. Então, ou seja, como você percebe o mundo externo, como são construídas ideias, funcionam as ideias, o conjunto de ideias, a maneira que você pensa. Então, seria basicamente uma ciência, uma área da filosofia e das ciências para estudar as ideias. Outra concepção é uma concepção genérica, que é um conjunto de convicções filosóficas, sociais, políticas e de qualquer outra natureza de um grupo ou de um indivíduo. Então, que orientam a sua ação, que orientam o seu comportamento, que orientam a sua forma de pensar, sentir e agir. Os pensadores que mais dedicaram-se ao tema, os primeiros a se dedicar mesmo sobre o tema, foi Marx e o seu colega Engels. O Karl Marx e o Engels, Friedrich Engels, viveram no século XIX, período de alta da Revolução Industrial, máquina a vapor, fábrica, todo aquele processo de urbanização com força total, trabalhadores assalariados nas fábricas, aquela precarização do trabalho, estão bem nesse contexto, meada do século XIX, bem ali por volta de 1848, quando eles publicam o manifesto, mas o Marx e o Engels escrevem
alguns manuscritos. Então, esses manuscritos depois, juntos, né, fizeram a composição de uma obra chamada A Ideologia Alemã. E nessa obra, que foi só encontrada por vários estudiosos no século XX, início do século XX. Só. E essas obras tratam a respeito da ideologia. Então, segundo Marx e Engels, a ideologia é uma espécie de ilusão ou falsa consciência da realidade concreta. Eles desenvolveram um método científico chamado materialismo histórico e dialético. Então, por influência de Feuerbach e por influência de Hegel, eles desenvolveram esse método. O Hegel propôs o idealismo dialético, o Feuerbach propôs o materialismo, e o próprio Marx vai propor uma nova ideia, por influência de Hegel e por influência de Feuerbach. Mas é uma nova tese, é uma nova ideia. Mas total influência desses autores. Num contexto de pós-iluminismo, né, onde a razão cognitiva, a capacidade racional do ser humano iria levar o ser humano ao auge da sua capacidade, ia melhorar a vida de tudo, a Revolução Industrial deu um baque nos iluministas, porque, poxa, a razão que seria o top 10 levou a gente à desigualdade, fome e miséria, vários problemas sociais. Então Marx quer entender o que está acontecendo. A postura dele, embora ele também propôs uma mudança social, estrutural, ele propôs uma atividade de transformação, a praxis, que é a atividade de transformação política, ele também foi um cientista político, ele foi um cientista social, ele foi um sociólogo, ele foi um filósofo, então ele não foi só um revolucionário. A gente precisa, não é para separar, porque não dá para separar Marx revolucionário do Marx sociólogo, mas perceber que dentro dessa proposta revolucionária de Marx e de Engels, existe um cientista ali, e que está analisando, observando a sociedade com um método próprio, o materialismo histórico e dialético. Isso é fundamental compreender, porque se a gente não fala isso, dá a impressão, né, de quem fala sobre Marx e Engels está falando de doutrinação, tá doutrinando as pessoas. Não há doutrinação nenhuma aqui. Há uma visão científica, porque existem diversas outras visões, de dois pensadores que vão influenciar todo o século XIX e século XX, como outros pensadores também influenciaram, a respeito de um tema que é o tema ideologia. Então é a visão deles, você pode concordar, você pode discordar, você não é obrigado a aceitar, mas é bom compreendê-la, porque toda crítica ela é fortalecida na compreensão do assunto. Como que criticarei alguém, analisarei a sua obra se não leio? Como é que eu vou observar? Então eu preciso estudar sobre o tema para depois formular a minha visão, que vai ter influência da ideologia por trás da minha consciência. Então, a minha própria visão, que eu acho que é neutra, ela não é neutra. Porque existe uma falsa consciência da realidade concreta. Como que essa falsa consciência se desenvolve, se distribui, se produz e se reproduz na sociedade, segundo Marx e Engels? Primeiro, vamos analisar como é que o Marx e o Engels analisam a sociedade. A estrutura da sociedade se dá primeiro pela realidade concreta. O ser humano, na sua relação com a natureza, ele transforma a natureza. Marx chama isso de trabalho, que virou um conceito genérico de trabalho. Ação humana que transforma a natureza. Essas relações de transformação da natureza se tornam as relações de produção. E elas precisam de meios, de instrumentos de produção, que a gente chama a terra, as ferramentas, as fábricas e tudo aquilo que é utilizado para produzir, que é o eixo da economia. Só porque esse eixo da economia também forma padrões de comportamento, conjunto de ideias, a legislação, os valores morais, as instituições sociais, um sistema educativo, um sistema religioso e a instituição mais poderosa, o Estado. Então, de certa forma, a base material, econômica, forma uma base ideal, institucional, política. Por isso que a obra do Marx ele está fundamentado na crítica à economia política. Porque para Marx, se eu separar os dois, eu não estou estudando uma relação dialética. A proposta dele é o materialismo histórico e dialético. As relações materiais se dão de forma dialética. Então eu preciso estudá-las dentro do campo da economia política. Não dá para separar. Até porque isso ele vai explicar muito claramente. Quando ele chama a parte de produção, relações de produção, economia, os meios de produção, ele chama de infraestrutura. Então é a base do pilar de uma sociedade, é a infraestrutura. Como se dá as relações de trabalho, relações de produção de uma sociedade. E existe uma superestrutura,
São os valores morais, a legislação, o Estado, o sistema educacional, religião, etc. Então, são as ideias, o conjunto de ideias predominantes na sociedade que vão reproduzir as relações econômicas. Então, as relações econômicas criam as ideias, conjunto de ideias, leis, etc. E essas ideias sustentam as relações econômicas. Por isso que é um ciclo. Tem uma flechinha muito clara aqui. É um ciclo. As relações de produção, economia, vão sustentar a superestrutura e a superestrutura vai continuar nas relações de produção. Então é um ciclo. Por isso que você não vê uma mudança muito considerável nas relações de produção. Só quando a superestrutura quer isso. E aí o Marx vai perceber que são duas esferas complementares. Não dá para separar essas esferas aqui. Superestrutura e infraestrutura. Então, dois conceitos aí importantes. A infraestrutura, a parte material, a produção, as fábricas, as terras, os instrumentos, as relações econômicas, todas as relações de produção. Toda a superestrutura, aí é super, está acima da estrutura, leis, o direito, a moral, o Estado, instituições educacionais, religiosas e etc. Representam a superestrutura. Vamos adiante. O Marx vai influenciar todo um conjunto de pensadores. Entre eles, o pensador italiano Antonio Gramsci. E Gramsci, ele vai perceber que ideologia não é só um conceito desenvolvido representando a classe dominante. Voltando um pouquinho ao Marx, na visão do Marx, essa superestrutura e infraestrutura se dá da seguinte forma: existem classes diferentes na sociedade, ele, de forma bem genérica, ele trata como duas grandes classes: a classe dominante, que é dona dos meios de produção, ela é dona da infraestrutura, ela não trabalha, ela não produz, mas ela é dona dos meios de produção e ela controla as relações econômicas. E essa classe dominante, ela é dona dos meios de produção, ela também, por consequência, ela também influencia no direito, na moral, no Estado. O Estado serve a essa classe dominante, ela determina e controla o sistema educativo, o sistema religioso. Então, essa classe dominante, que é econômica, tem um controle tanto da infraestrutura, dos meios de produção, quanto da superestrutura. A classe dominada, que seriam os trabalhadores, vendem a sua força de trabalho em troca de um salário, né, que não paga o seu trabalho, que o Marx vai chamar depois que existe a mais-valia, que é o excedente que não é pago ao trabalhador. Esse excedente fica para o proprietário do meio de produção. Então percebam que existe aqui uma superestrutura, uma infraestrutura com um controle baseado na classe dominante. Então é isso que o Marx vai analisar. E o que seria ideologia? Seriam as ideias da classe dominante que se disseminam e produzem e reproduzem essas relações aqui de trabalho. Então vamos dar um exemplo aqui. Lá no século XIX, a burguesia era dona das fábricas, dos meios de produção, as ferramentas, ela tinha isso aqui. E aí a relação econômica precisa do trabalhador também. O trabalhador é que produz em si, mas sem as ferramentas ele não consegue. Então ela comprava a mão de obra do trabalhador, as relações de produção, comprava isso aqui. E ela fazia o quê? Essa produção, essas relações de produção organizadas e controladas pela classe dominante gerariam um conjunto de leis, de padrões de comportamento, de educação, de religião, de Estado, instituição Estado, para reproduzir essas mesmas relações de produção. Então não ia mudar a relação. Eu tenho que ter um conjunto de ideias que garantam que essas relações vão continuar, porque isso está me dando lucro, isso está me dando poder, isso está me garantindo a minha hegemonia, meu processo de controle e de superioridade, de dominação na sociedade. E essa é a visão do Marx. O Gramsci já vai discordar um pouco dele. Então, na visão do Marx, a ideologia tem um sentido negativo, porque ela representa a ideologia da classe dominante, que controla a superestrutura e a infraestrutura. A única maneira de destruir esse sistema aqui seria uma revolução da classe dominada, os trabalhadores, que ele chama de proletariado, uma revolução organizada, e aí destituir, tirar o poder da classe dominante, tirar a classe dominante do poder e os trabalhadores assumissem o poder por meio de revolução. Mudança estrutural não adianta.
Porque, tipo, o trabalhador não tem controle sobre os meios de produção e sobre as relações de produção. Isso quem determina como as relações se darão é a burguesia, é a classe dominante. O trabalhador tem muito menos poder sobre o direito, as leis, a moral, o Estado, religião, educação, isso ele não controla quase nada. Então ele fica amarrado. Então ele não tem poder de transformação direta. Direta não tem. O único poder de transformação é uma revolução e derrubar a classe dominante. Essa é uma proposta mais idealista, mas já sai um pouco, né, da proposta científica de Marx. Embora ainda tenha um embasamento científico. Porque como não há como mudar por reformas, por transformações no sistema, então teria que revolucionar. É a proposta do Marx. Vamos ao Gramsci. Então, a ideologia como visão de mundo. O que o Gramsci está dizendo? É que uma outra abordagem, e esse político e filósofo italiano no início do século XX, Antonio Gramsci, vai propor uma ideologia de uma nova concepção. Para o Marx, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Para o Gramsci, não é dessa forma. O Gramsci acredita que existe uma relação forte entre cultura e o estudo da cultura, a observação da cultura nas relações humanas. E na visão dele, essa visão de mundo pode ser de qualquer classe, das diferentes classes sociais existentes. Então a classe trabalhadora também tem uma ideologia. As diversas classes existentes na sociedade têm as suas ideologias. Então não existe só a ideologia da classe dominante. Existem as diversas ideologias na sociedade. Diversas ideologias. Então há um papel que classes dominadas podem ter no processo de transformação da sociedade. Na visão do Marx, esse papel só se daria pela revolução. Na visão do Gramsci, não. Não necessariamente. Então o Gramsci ele dá uma nova visão sobre a ideologia, ele tira aquele caráter bem negativo de falsa consciência da realidade, reproduzida pelas classes dominantes, ele dá que a classe dominada tem, ela é livre, ela é capaz sim de produzir a sua própria ideologia, ela tem a sua própria ideologia e ela pode propor transformações sociais. E aí então ele destaca o papel dos trabalhadores, das classes dominadas nessa transformação. Hegemonia. Hegemonia é um processo político desenvolvido pela classe dominante e que se efetiva, através da sua ideologia dominante, que se efetiva na sociedade. Então, é um projeto que garante a sua própria dominação. Então, a classe dominante desenvolve um conjunto de ideias, valores e crenças, forma de pensar e agir, que é a ideologia, e através desse projeto político, ela garante a efetivação do seu domínio. Isso é hegemonia. Os trabalhadores, por outro lado, não querem ser dominados sempre, então eles têm propostas de mudança na estrutura social que ele chama de contra-hegemonia. Então os trabalhadores lançam a forma de... inclusive o Gramsci destaca a importância dos partidos políticos, dos movimentos sociais nessa transformação. Os trabalhadores, através das manifestações populares e pressão social, propostas, tentam mudar essa estrutura social, transformá-la, não revolucioná-la, transformá-la. É uma proposta de contra-hegemonia. Então, os trabalhadores também querem buscar seus direitos e seu reconhecimento como força social. Os intelectuais tradicionais são intelectuais que representam, que disseminam ideias. Intelectuais são os principais que constroem as ideias e interpretações de mundo, e eles, intelectuais, artistas, cientistas, pesquisadores, filósofos, qualquer natureza intelectual. Os intelectuais tradicionais representam os interesses hegemônicos das classes dominantes. Os intelectuais orgânicos são intelectuais que representam os interesses das classes dominadas, que representam o interesse das classes trabalhadoras. E disseminam essas ideias e fortalecem uma ideologia de classe trabalhadora. Os orgânicos fortalecem a ideologia da classe trabalhadora, os intelectuais fortalecem e disseminam as ideologias das classes dominantes. De forma bem simples, é isso aí. Análise da ideologia segundo Paulo Freire. O Freire ele vai sofrer influência de diversos pensadores, entre eles ele vai estudar um pouco a relação no sistema capitalista, no sistema social, ele também sofre influência do materialismo histórico dialético, do Marx, do Engels e também do próprio Gramsci. E o processo educacional, na visão do Freire, ele reproduz a ideologia dominante por meio do que ele chama de educação bancária. As duas principais obras, não vou chamar de principais, porque todas as obras de Freire são principais, mas é a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia da Autonomia. E nessas obras o Freire destaca, nas suas obras de forma geral, ele destaca a ideia de uma educação bancária. O que é isso? A classe dominante defende a ideia de depositar alguns conteúdos
necessários nas classes dominadas para que eles não tenham consciência e conteúdos fragmentados, de forma fragmentada, muito abstrata, e o indivíduo não consegue ter consciência da sua existência no mundo, da sua função no mundo e do seu poder de transformação do mundo. Aí, dessa forma, ele não transforma o mundo, não muda e as relações sociais continuam excludentes. E esse modelo educacional, que também é ideológico na visão do Freire, ele produz e reproduz a exclusão, a desigualdade e a miséria, além de manter a submissão das classes populares às elites dominantes. Ou seja, o povo continua sempre sendo dominado. O Freire também acredita que a educação pode cumprir um outro papel social. Ó, já é uma visão mais gramscista. O Gramsci não propõe que é a de mudar a estrutura social através de uma contra-hegemonia, com uma parceria dos intelectuais orgânicos, propondo mudanças estruturais, transformações na sociedade, e aí vai influenciar na superestrutura e depois vai mudar a infraestrutura. Essa é a proposta do Gramsci. O Freire, nesse ponto, vai concordar também. Por meio de uma ação pedagógica, focada na educação, claro, na visão do Freire, que rejeite os valores, né, dominantes, rejeite os valores pelos quais a ideologia dominante reproduz injustiças sob o discurso do mérito individual. É sempre assim, né? Ah, você não consegue porque você é incompetente, porque você é incapaz, porque você é realmente... Né? O problema é só seu, a culpa é só sua. Descarta toda a relação sistêmica de falta de oportunidade, de falta de compreensão da realidade concreta e coloca tudo isso no mérito individual. E é isso que as classes dominantes definem. Ah, eu sou fulano de tal, eu tenho 2 milhões na conta. Não tinha propaganda assim, mas não destaca a origem social dela, quanto que ela ganhou, como que ela investiu, por isso que ela de 1 milhão ela teve 2. Então essas relações não destacam a realidade concreta. Pode-se produzir consciência nos indivíduos e eles se tornarem sujeitos ativos à transformação da sociedade. A educação, ela pode cumprir esse papel. Uma educação que seja relacionada com a realidade concreta do indivíduo, que ele possa compreender o seu papel de sujeito ativo na transformação da sociedade. E essa é a proposta, de forma bem simples, da proposta freiriana. Então, o Freire chega a dizer que não existe uma educação que não é ideológica. Toda educação ela é ideológica. Todo processo educacional ele tem influência ideológica, não tem como não ter. Essa é a visão do Freire. Mas a questão é a seguinte, a sua ideologia ela é excludente, ela reproduz exclusão, desigualdade, miséria, ou ela produz inclusão, igualdade, valorização das classes populares? Transformação social? Essa é a pergunta. Em outras palavras, o Freire não disse isso, expondo aqui, tomando a liberdade de cátedra. Afinal, por que existem bilionários? Por que o sujeito tem bilhões de reais? Para quê? Entende? Para ter uma mansão em Dubai? Então percebam que são perguntas que você não consegue responder de forma simples, porque existe uma superestrutura de ideologia, leis da moral, o Estado, as instituições educacionais, que você acha que é normal. É isso aí mesmo. Porque você não se sente um sujeito ativo na transformação da sociedade. Olha como o papel da ideologia dominante na visão freiriana tem. Relação entre a cultura e a ideologia. Então a gente vai agora tentar juntar os dois. A cultura ela também revela as relações de classes e as desigualdades sociais presentes na sociedade. Por incrível que pareça, existe uma conexão fortíssima entre cultura e ideologia. Às vezes até os conceitos são confundidos, de ideologia com o conceito de cultura. Mas não são a mesma coisa, embora tenha total influência. Vamos pegar um exemplo do funk. Talvez por causa da sua origem popular, da periferia, né? Principalmente das comunidades periféricas do Rio que surgiu ali, pegar o funk brasileiro, o funk ele é frequentemente visto como uma manifestação cultural de menor valor, é inferior, funk, não presta, é ruim. Com uma manifestação cultural inferior, como se existisse manifestação cultural inferior. Toda cultura tem que ser respeitada, e não existe cultura que vale mais do que a outra. Toda cultura tem um valor. E ela também é reconhecida como inadequada para os padrões das classes dominantes. Então o funk é coisa de lá das classes baixas, lá do pobretão, do coitado lá. Porque eu sou da elite, eu vou ouvir funk. Não, né? Eu ouço outras coisas.
Então, nesse ponto, o caso do funk, ele é um exemplo bem prático, que ele mostra como a cultura, que são práticas, saberes e valores, né, que emergem de um povo, está sempre articulada com a ideologia, que é a interpretação, a compreensão e a difusão de ideias, e com interesses econômicos dominantes. E agora a gente vai fazer uma relação forte entre cultura e ideologia, e como essas coisas se misturam na prática. As diversas faces da cultura. Então a gente acha, não, cultura é uma coisa só. Não, a gente já viu que não é. Existem diversas culturas, cada povo, região. Dentro de uma cultura pode existir subculturas. E o que é essa... afinal, por que a cultura tem diversas faces? Porque a cultura, ela deveria ser uma livre expressão de construção de saberes, hábitos, crenças, valores de um grupo social. De uma região, de um país, de uma nação, certo? De um grupo social. Mas na prática não é assim que funciona. Porque a classe dominante, ela não vai querer frequentar os mesmos lugares e utilizar os mesmos bens culturais, a mesma cultura, e as classes subalternas, que as classes dominadas. Isso é muita humilhação para eles. Então a classe dominante tem uma cultura própria, chamada cultura erudita. Então cultura erudita é a cultura produzida pelas elites, pelas classes dominantes, ou para elas. Pode ser produzida para uma classe dominante. Também uma questão econômica eu coloquei aqui. Por quê? Por exemplo, quantos das classes dominadas você, que é classe pobre, tem condições de pagar uma orquestra sinfônica em tal lugar, uma apresentação artística? Primeiro que para entrar lá, muitas vezes já tem que ter uma roupa específica, que já é um absurdo você conseguir comprar aquela roupa. E além disso, você não consegue frequentar esse lugar porque são lugares carimbados. São lista de nomes, só pode frequentar quem pertence a tal classe. Isso não é tão presente hoje, tá? Hoje não é tão presente, a gente vive uma cultura de massa hoje. Mas isso, claramente, algumas décadas atrás, ainda era muito observável. As reuniões da socialite matrona britânica, norte-americana, inclusive até brasileira. Existem eventos onde um certo classe social pode frequentar e outros não podem. Existem formas de valores, saberes que estão estendidos a somente a classe dominante. Por isso que a cultura erudita. Só eles têm acesso a essa cultura, porque é feita para eles. É feita para eles ou produzida por eles mesmos. Comportamentos, formas de organização, a linguagem. Vamos aos exemplos depois. E existe uma cultura popular. É uma cultura que emerge, que nasce das classes dominadas, classes populares. Manifestações culturais cotidianas daquelas que não pertencem à classe dominante. É o dia a dia. Vamos pegar exemplos aqui. Folclore brasileiro, o próprio carnaval brasileiro de origem popular. Vamos pegar um exemplo, capoeira. Então existem várias outras manifestações culturais. O próprio funk é um exemplo de cultura popular. Tá, professor, mas hoje existe uma grande indústria por trás. Calma aí. Vamos separar a indústria. Vamos pegar aqui por naturalmente construído. Então, cultura naturalmente, assim, produzida pelas elites é cultura erudita. Cultura naturalmente produzida de forma espontânea, produzida pelo povão, pelas classes populares, é cultura popular. Exemplos. A linguagem. Existe uma linguagem das classes eruditas, dominantes, e uma linguagem das classes populares. É bem diferente. As classes populares têm uma formalidade muito maior. Pegar qualquer série que você assiste do final do século XIX, início do século XX, você percebe que existiam formas de comportamento. Uma dama tinha que se comportar de um jeito, e não uma mulher do povão era um jeito. Uma mulher de classe erudita, de classe alta, tinha um outro comportamento. Existiam escolas para ensinar como sentar na mesa, como comer, como falar, como se expressar, tudo assim, tudo. Tinha um nome específico para essa escola, que ensinava a pessoa a ser, por exemplo, uma boa esposa. Então percebam como a cultura erudita, existe um padrão, um comportamento, você precisa ser assim, porque essa é a cultura da classe dominante. A linguagem, né, é um exemplo. O sotaque de cada região representa muito isso. As formas de agir, como eu vou agir, como que eu vou me comportar em certos lugares. Existe uma cultura erudita e uma cultura popular. Os lugares que frequenta, existem ambientes próprios para os eruditos, para a classe dominante, ambientes próprios para as classes populares. As formas de se vestir, e isso é muito claro. As próprias marcas, né,
que se utiliza, e as expressões artísticas. Existem. Quem aqui tem sonhos de ter a obra original de, sei lá, do Van Gogh? Percebe? Olha o valor. Mas por que ela vale milhões, as obras originais, e de qualquer autor? Por que elas valem milhões? Porque elas representam uma cultura erudita. Elas representam o poder. Eu posso ter essa obra, você não pode. Não que ela foi criada com essa intenção, mas depois as classes dominantes se apropriam da arte como se fosse algo próprio deles. Um exemplo de cultura erudita e cultura popular. Com o advento da e a consolidação do capitalismo, principalmente agora no século XX e XXI, surge uma nova expressão da cultura. Uma cultura de massa. A cultura de massa não é cultura erudita e nem cultura popular. A cultura de massa, ela faz parte, que a gente vai chamar depois de indústria cultural. Existe uma indústria agora que vai produzir cultura e vai transformar a cultura num bem para ser comercializado e vendido. Então a cultura deixa de ser uma expressão popular e passa a ser produzida como produto e comercializada. Produto material mesmo. Filmes, livros, shows, as músicas, os programas de rádio e TV, as reproduções de toda a forma de arte. Né? Antes uma arte era única, agora você tem milhões de cópias daquela arte. As publicidades em geral, as grandes marcas, então tudo isso. Olha a relação de cultura e ideologia. Porque agora você tem um produto cultural. E você por trás do produto se dissemina padrões de comportamento, padrões de pensamento, valores, regras de comportamento, de pensar, de sentir e de agir. Os programas de televisão, as propagandas nas redes sociais, tudo isso representa uma cultura de massa. Hoje até é mais complexo analisar isso, porque hoje o próprio produtor da cultura de massa são os próprios usuários das redes sociais. Vocês produzem memes. E o meme é comercializado porque esse meme vai gerar audiência, vai gerar visualizações, que por trás vai ter uma marca que vai fazer publicidade em cima daquilo. Padrões de comportamento, padrões de beleza, padrões de consumo são disseminados junto com essa cultura de massa. Então, filmes. E nesses filmes, nessas revistas, nesses livros, nesses shows, nesse programa de rádio e TV, sempre se dissemina uma ideologia por trás. Então agora eu consigo atrair o povo pela cultura de massa e ao mesmo tempo consigo disseminar e garantir a disseminação da ideologia, no caso a ideologia dominante. Mas também pode servir de forma crítica para a ideologia dominada. Esses meios de cultura de massa também pode servir, pode ter um filme, por exemplo, que apresente uma contracultura. Então a proposta, embora seja um produto cultural, embora ele seja vendido, comercializado, ele pode gerar uma certa consciência nas pessoas. É possível também. Mas claro que a maioria é feita com a intenção de virar produto. Aí o ser humano não sente mais sentido na cultura. Ele não vê, mas como assim cultura? Porque ele parece que ele não é autor da cultura mais. Ele não é mais sujeito ativo do processo. Porque parece que a cultura está pronta. Vem numa bandeja para ele, vem no comercial, os produtos culturais estão prontos, ele não precisa criar mais. Ele vira um consumidor de cultura e não um produtor de cultura. E aí é a grande crítica que se é feito à indústria cultural e à cultura de massa. Existe uma padronização da cultura. Na aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula eu vou complementar a ideia de cultura de massa, vou desenvolver os conceitos de indústria cultural e outros conceitos aí de cybercultura e etc. E aí a gente encerra essa parte do capítulo. Um abraço, espero que tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixe no comentário do Classroom. Desculpa a extensão, mas eu gosto de explicar, dar exemplo e ser o mais claro possível, até nessa distância que a gente tem, e isso é difícil mesmo, eu não gosto de aula online. Eu quero dar aula no presencial, discutir com vocês, conversar com vocês, debater ideias, porque eu acho que é assim que o conhecimento acontece. É na dialética, é na dialógica, no argumento, na contraproposição. Ouvir o que vocês acreditam, ver vocês ativamente no processo. Claro, quando quiserem, não são obrigados a participar. É bom que participem. Então deixem nos comentários as dúvidas. Quaisquer comentários, eu quero contribuir com uma ideia aí, com uma análise que eu fiz a respeito do vídeo de algum autor. Posta nos comentários que todos têm acesso à leitura. Isso é importante demais. Um abraço e até a próxima aula, na semana que vem.